Volvo, pela segurança de todos. Que é coisa séria, vamos lá. Mais dados incluídos em documentos entregues à CPI da Covid pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, a SECOM, revelaram que os apresentadores Siqueira Júnior e Luiz Ernesto Lacombe, ambos da Rede TV, receberam cachê do governo federal para campanhas publicitárias. Na internet, opositores apontaram para uma suposta mamata a amigos do presidente. Paulinha, o que o Lacombe e o Siqueira falaram sobre o assunto, hein? Então, vamos detalhar um pouco do que está nesses documentos aí obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, em relação ao Siqueira Júnior, seria o pagamento de R$120 mil em 7 repasses que aconteceram entre dezembro do ano passado e abril desse ano, período no qual ele protagonizou campanhas publicitárias do governo. Então, teve ali o lançamento da cédula de R$200, o combate ao mosquito Aedes, a conscientização das famílias sobre os riscos de exposição de criança na internet, a Semana Nacional do Trânsito, o uso consciente de energia e água. Aliás, eu participo desta campanha do governo federal aqui no nosso programa, no Morning Show, tá? Só para já aqui trazer esse adendo para vocês. Cuidado precoce para a Covid-19 também está lá. A Semana Brasil 2020, que aconteceu em setembro do ano passado, para celebrar a retomada com segurança da economia e dos empregos. E o Siqueira falou sobre o recebimento desses cachês no programa dele. Vamos conferir o que é que disse o Siqueira. Siqueira, isso é verdade? Você ganhou 120 mil? Ganhei e estou esperando mais. Sabe como é que ganha esse dinheiro? Trabalhando honestamente. Esse dinheiro ia para a Folha de São Paulo, ia para a TV Globo. Aí não vai mais. Distribuíram com as pequenas empresas, pequenas emissoras. Por isso que o cachê é pequeno. Isso aqui, 120, esse é o menor cachê que eu recebo, viu? E não foi num cachê só, não. É de dezembro até agora, juntando. Olha aí, é pouco dinheiro, mas... Ei, Bolsonaro, aumente, viu? Eu exijo um aumento. Eu exijo um aumento. Não é não? Ei, de dezembro até agora, só deu 120 conto. Só? Não, oxe. Só dá 20 mil conto por mês. Dá 20 mil por mês. Oxe. Quem fechou essa negociação, hein? Foi tu, foi? O Léo? Ô, Léo! Que palhaçada é essa com o meu salário? Depois até o Siqueira falou quanto que ele recebia de cada patrocinador e tal, que de um era 60 mil, do outro era 60, enfim, ele contou um pouco ali. E o meu 5 mil, Siqueira, que você não me deu até agora. Lembra? Quem sabe agora ele pode te pagar, hein, Vini, que apoiou o 20 mil aí, meu. Bom, e aí tem o Luiz Ernesto Lacombe também, né, que teria recebido aí 2 repasses, um em janeiro, com cachê pela Semana Nacional de Trânsito, outro em março, pelo empenho do jornalista na campanha de conscientização das famílias sobre os riscos de exposição de crianças na internet. Então, ele recebeu por meio de nota, o que também, gente, é comum, né? Normalmente o comunicador tem uma empresa, ele emite uma nota contra uma agência ou às vezes contra o cliente direto. No caso foi contra essa agência Calha e 2 Propaganda e Marketing. E por que acabaram aparecendo esses documentos? Porque essa Calha e 2 Propaganda e Marketing está na mira da CPI da Covid, porque é suspeita de financiar uma rede de fake news estimulada pelo governo federal. Então, acho que meio que caiu por causa disso, esse rastreio aí do recebimento dos cachês. Mas da parte do Lacombe é algo comum. Normalmente o jornalista, o comunicador tem uma empresa e emite uma nota contra a agência quando participa de alguma campanha, quando faz algum merchan, alguma coisa do tipo. Agora vamos ouvir o que disse o Lacombe a respeito desse recebimento desse dinheiro para campanhas do governo. Vamos conferir. É verdade, eu fiz campanhas para o governo federal. Eu sou um profissional de comunicação. Parte da minha renda vem exatamente de ações de merchandising que são contratadas por agências de propaganda.
Não há nada de ilegal nisso, nem de imoral, porque as agências não compraram a minha opinião, os meus posicionamentos. Isso não está à venda, isso nunca esteve à venda, nunca estará, né? Já no caso, por exemplo, da revista Carta Capital, que, aliás, o Diogo Mainardi tão bem descreveu em crônicas depois reunidas no livro Lula é Minha Anta, aí já não sei. A Carta Capital chamava o então presidente Lula, entre outras coisas, de bêbado, né? Até ter boa parte do seu espaço publicitário vendida a empresas estatais federais. De repente, para a revista, o Lula passou a ser um grande estadista, a solução de todos os problemas. Isso é estranho. Está lá, hein? Em ótimas crônicas do Diogo Mainardi. Se agências de propaganda resolveram fazer ações no meu programa, contrataram a emissora para a qual eu trabalho para isso, vamos em frente. É parte do meu trabalho, é parte das minhas funções na TV. Para encerrar, eu lembro que eu fiz em março do ano passado, em março de 2020, uma grande campanha para o Ministério da Saúde sobre prevenção da Covid. Foram filmes publicitários, fotos, e eu não cobrei nada. Não era uma ação específica para o meu programa, ligada à minha emissora. Então eu pude abrir mão do meu cachê. Infelizmente, nossos parlamentares tiveram a chance de abrir mão dos fundos partidário e eleitoral para investir os 3 bilhões de reais no combate à Covid. A proposta foi apresentada no Congresso e ela foi descartada. Tá aí, então, o que disse o Ernesto Lacombe a respeito, então, dessas verbas, né, que ele e o Siqueira receberam para participar de campanhas publicitárias do governo. Muito bem. Vamos dissecar esse assunto com a nossa dupla dinâmica, Adriles e Joel. Joel, foi mamata? Olha, vamos primeiro deixar claro aqui. A princípio, não existe nada de ilegal nessas transferências que eles receberam. Receberam para fazer trabalho de comunicação do governo. Agora, alguém duvida, como outros governos sempre fizeram, inclusive. Agora, alguém duvida que foram escolhidos e beneficiados justamente por serem amigos e aliados e defensores do Bolsonaro e do bolsonarismo? Mas não tem a menor dúvida, né, gente? É a mesma coisa que o governo do PT, sei lá, pegasse o Zé de Abreu, faz uns contratos e umas campanhas pra gente, passa um dinheirinho pra ele, ok. É tudo dentro da lei, mas é evidente que é uma mamatinha pra ajudar aliados, tá? Isso ressalta uma coisa. Isso não é só do bolsonarismo, não é? Porque se diz muito que o Bolsonaro mudou a imprensa agora, porque não dá mais dinheiro. Mentira. Primeiro que a Globo continua sendo a que mais recebe, embora receba menos do que antes. Agora, ele dá muito mais aí sim para emissoras mais aliadas a ele, como a Record. Essa está ganhando muito mais. E não é pelo critério da audiência. A gente sabe que a Record não é exatamente o recordista de audiência. Muito parecido com o que fazia os governos do PT. A Dilma, que botava milhares de reais, centenas de milhares de reais em sites de jornalismo, cuja audiência simplesmente não justificava aquele investimento, mas apenas porque eram defensores da agenda e do governo do PT. Isso mostra que a gente precisa repensar, é mais fundo do que a culpa desse ou daquele governo, mostra que a gente precisa repensar quais são os critérios legais de distribuição de verba e de uso de verba publicitária do governo. Primeira pergunta, quando o governo deve fazer publicidade? Segunda pergunta, quais os critérios que ele tem que utilizar? Hoje em dia é muito solto, hoje em dia realmente imagino que isso aí não tenha absolutamente nada de ilegal, mas justamente por essa situação cria isso. Por esse amplo espaço de legalidade, cria isso. O governo, no fundo, escolhe quem ele vai beneficiar e, naturalmente, vai beneficiar aqueles que concordam, aqueles que o defendem com mais verbas publicitárias. O Siqueira Júnior fez campanha de tudo, fez campanha falando para as pessoas irem tomar tratamento contra a Covid, fez campanha sobre as novas cédulas de R$200. Nem tô vendo mais essas cédulas por aí, mas enfim, fez campanha dessas cédulas, fez de tudo, ganhou um bom dinheirinho com isso. A gente sabe que ele vem numa descendente bem forte de audiência, né? Ele, ao longo de 2020, perdeu muita audiência. O Bolsonaro segue ajudando ele tanto com dinheiro quanto com, por exemplo, presença. Poxa, o presidente do país vai no programa do Siqueira. Isso é um jeito do presidente ajudar
um apresentador aliado a ganhar mais dinheiro também, a ter mais audiência. Então o governo segue ajudando, mas a princípio não há rigorosamente nada de ilegal. Então se a gente quiser mudar essa situação, a gente vai ter que rediscutir como é que funciona a lei no Brasil a esse quesito. Não adianta personalizar na figura do governo Bolsonaro. Ok, Joel. Adriles, você viu algum tipo de ilegalidade nesses repasses? O que você acha? Absolutamente nenhum. Falar que isso é mamatinha, que privilegia amiguinho do governo, é de uma falta de ética, de caráter. Tem alguma dúvida? Tremendo. Deixa eu falar, por favor. Alguma Propaganda dúvida? É venda de um produto, de uma ideia, de uma ação, de algum tipo de formação, de geração, de opinião, de ideia, de ação. Se você, como pessoa, não se coaduna esse tipo de produto ou esse tipo de ação que está sendo veiculada ou vendida ou projetada pelo governo, você simplesmente rejeita esse tipo de ação. Não tem nada de ilegal nisso. O que poderia ser imoral, e foi imoral, por exemplo, nos governos do PT, foi que jornalistas e empresas de comunicação, como o Lacombe bem disse, mudaram o seu direcionamento ideológico depois que receberam verbas do governo. Isso se chama prostituição. Você vender seus ideais, vender o seu pensamento, a sua percepção da realidade, você vender a sua credibilidade jornalística a troco de dinheiro. Isso sim. Agora, se você se coaduna com uma ação, uma das ações do Lacombe, na qual ele inclusive recusou cachê, foi uma coisa de vigilância de crianças em relação ao consumo de pornografia na internet. Alguém discorda disso? Talvez a Unicef, de alguma forma, né? Mas, eventualmente, você aliar a uma crença que você tem. Deixa eu falar, por favor. Poxa, você aliar a uma crença que você tem. Você receber por um trabalho de veiculação dessa crença, que pode se aliar, se coadunar ou não ao governo. Não tem rigorosamente nenhum problema. No governo do PT, linhas editoriais inteiras, jornalistas foram alterados pelo dinheiro, mas não é só por uma veiculação de dinheiro legal, claro, explícito. Foi por empresas que faziam lavagem de dinheiro, que usavam esses jornalistas para pagar propina. Ou seja, aí o Joel tem razão. Audiências ínfimas que não tinham nada, que recebiam centenas, dezenas de milhões. A gente está falando de 20 mil, de um cachê de 20 mil reais que o Lacombe recebeu ao todo. A gente está falando de 80 milhões, por exemplo. Sei lá, que Luiz Nassif recebeu, que o site Brasil 247, que não dá audiência nenhuma, recebeu. Ou seja, existia sim uma regimentação clara através de propinas, através de desvio de recursos, através de empresas fantasmas, através de compra de consciências. Isso é completamente diferente, em um contexto completamente diferente. E a CPI colocar isso é exatamente nessa linha de demonização do governo, que não tem rigorosamente quase nada a ver com Covid, em conluio com algumas empresas jornalistas que querem atacar a liberdade de alguns profissionais que podem ou não se coadunar com ideais do governo. Isso é completamente da linha de expressão. O que não é da linha de expressão é você chegar assim e colocar num título: Lacombe e Siqueira receberam do dinheiro. Uma coisa vaga, imprecisa, subjetiva, que dá margem à interpretação que eles foram cooptados ou comprados, quando não esse não foi o caso, como se ficou bastante claro agora. Ok, Adriles. Vini, quer colocar mais alguma coisa ou podemos girar? Eu concordo até com as palavras que o Lacombe colocou ali. Não vejo nenhuma ilegalidade, nem nenhuma imoralidade. Pode haver sim um tipo de selecionamento do governo federal, ou a retirada de alguns veículos que recebiam mais, um equilíbrio maior, uma ida a outros veículos um pouco maior, mas esse tipo de... Quem está na ponta final ali, do jornalista, o apresentador que faz esse tipo de campanha... É um trabalho, né? Normal que ele recebe. Todas as empresas de comunicação fazem propaganda. O próprio Siqueira disse, quem trabalha de graça. Jovem Pan. Eu aqui na Jovem Pan. Por coincidência, são os amigos do governo que ganham. Jovem Pan é amigo do governo? Não, os comunicadores, Adriles. Gente, deixa o Vini concluir, você já fala mais um pouquinho. Especificamente acho que na época do governo Temer, não lembro se era Bolsonaro já, mas na época do governo... Era Bolsonaro da Previdência do governo Bolsonaro. Eu tô fazendo agora uma que é do governo federal. Não tô vendo nenhum. Sabe qual é a diferença? Um problema de energia. Deixa só a Paulinha e falar. hoje mesmo a gente vai ter uma ação que já aconteceu aqui. Para essa, eu abri mão do meu cachê porque eu acho que é uma causa válida, mas me foi oferecido um cachê como é oferecido a todos, que é essa campanha aqui do governo de conscientização em relação à prevenção da Covid-19. Esse tipo de ação acontece não só pelo governo federal, mas estadual. Muitas vezes a gente fez aqui
aqui, a campanha para água, enfim, é algo que acontece de fato. Só que eu acho que há uma diferença. Quando eu ler isso daqui, vocês claramente vão perceber que é uma ação do governo federal e assim, eu vou ler e vou receber. Mas por você esse concorda texto com essa ação, não concorda? Isso te faz amiga do governo? Com essa ação. Isso te faz amiga do governo? Não necessariamente, exatamente. Calma, Adriles. Mas essa é a discussão, É uma campanha que vai ser dito aqui. É uma campanha do governo federal, né? Eu vou falar isso pra vocês. Agora, o resto das minhas opiniões em relação ao que eu falar aqui são as minhas opiniões. Há sempre essa diferença. Você pode até ser oposição ao governo e concordar com algum ponto. Mistura, e fazer uma propaganda. É simples assim. Mas como eu no caso da reforma da Previdência. Assim, exato. É isso entendeu? mesmo que a Paulinha tá sei lá, a dizendo, gente fez Adriles. uma campanha aqui, por exemplo, que eu Não discordo. Deixa a Paulinha terminar, Adriles. Deixa ela terminar. Não, era só isso que eu ia dizer. Quando eu acho, é claramente um merchandising, é claramente um comunicado do governo federal, que eu tô vocalizando aqui. No caso da Covid, eu não quis receber cachê mesmo, foi oferecido e tal, eu não recebi. Agora, tem uma outra ação acontecendo aqui no Morning Show, que é uma ação importante, que é pra gente não gastar luz, pra gente não desperdiçar água, né? Pra não faltar em casa. São por quase essa, por consensuais. exemplo, eu estou recebendo cachê. Eu estou recebendo. Serão 3 ações do Morning Show, acho que já foram 2, teremos mais uma. Estou recebendo R$1.600 para vir aqui ler um texto do governo federal. E assim, tem nota, estou pagando imposto, não quer dizer que eu não possa criticar o governo. Eu não sei por que eles me escolheram ou não sei por que eles também escolheram a Jovem Pan. A empresa que escolhe. Exatamente, precisa ser jovem gurizenta. A empresa que escolhe com critérios É simbólicos. o que todo governo faz. E são duas coisas diferentes. Campanhas informativas, que o governo vai escolher os Campanhas canais... informativas. O Joel pontuou muito bem. Que o governo vai escolher canais de mídia por critérios puramente técnicos, audiência, público-alvo e tudo mais. E outra, beneficiar aliados, como na notícia que a gente tinha visto há um tempo atrás também, né? Que o Weingarten queria liberar recursos para veículos alinhados ao governo, como o Terça Livre. Terça Livre, por algum critério técnico, seria um bom destino de verbas públicas? Talvez isso é subjetivo, Mas como Joel. estava alinhado ideologicamente, programaticamente, politicamente ao governo, recebe. As duas coisas se misturam. Mas isso é ilegal? Não tem ilegalidade. Essa que é a questão. Espera, Adriles, desde o meu primeiro comentário eu falei Deixa que ele não tinha terminar e você ilegalidade fala, nenhuma. Adriles. O Vai que lá, eu digo além disso é, a lei brasileira, ela permite muito a mistura dessas coisas. Ela permite muito que, além de usar critérios técnicos na hora de fazer uma campanha de divulgação, uma campanha de comunicação, os governos, isso vale para o federal, vale para o estadual, vale para o municipal, os governos também têm total liberdade para misturar critérios de alinhamento político. E quase sempre o fazem, como nesse caso, como no PT, como em tantos, o governo do estado provavelmente também, como todos os outros. O que significa exatamente alinhamento político e o que significa exatamente critérios técnicos? Para publicidade, para você publicizar uma mensagem de governo, de algum tipo de ação social, de prevenção à pornografia, prevenção à Covid, você vai procurar pessoas que estejam realmente mais ideologicamente alinhadas ao governo. Isso é uma premissa e um direito de todo governo. Isso não há nenhuma coisa de mal, nenhuma coisa de corrupção. Uma coisa é você usar empresas para lavagem de dinheiro, uma coisa é você alterar consciências, também não é ilegal. Entendeu? A Carta Capital, que chamava o presidente de bêbado e depois passou a enaltecê-lo como um herói nacional, não é legal, é extremamente imoral. Não é o caso do Lacombe, não é o caso do Siqueira, e não é o caso meu, que não recebo nada. Eu não tenho cara de publicidade nenhuma, ninguém me paga pra fazer publicidade de nada. Você fez uma via de remédio pra dor de olha cabeça. Só, uma prova da isenção do governo, Joel Pinheiro da Fonseca. O pancadão não te ajuda. Nada, nem um centavo. Uma prova da isenção do governo, que eles colocaram uma pessoa completamente isenta, progressista, que tem um alinhamento ideológico, claro, a questões sociais, como a Paulinha Carvalho, e não colocou eu. Prova da isenção do governo. Ok.